como as práticas de saúde e as questões jurídicas se interrelacionam no cuidar das pessoas atingidas pela hanseníase. Então foi essa pergunta que me acompanhou por 12 anos, primeiro como enfermeira da atenção primária à saúde, depois também como advogada que exerce nessas duas profissões no mesmo território para a mesma população. Mas assim, enquanto no consultório eu estava como profissional de saúde que vai diagnosticar e cuidar, no escritório eu respondia as mesmas desigualdades, mas por outro caminho, que eram as questões jurídicas e de direito. Meu nome é Jamila da Silva Rodrigues, eu sou mestre do programa Prof. Saúde pela Universidade Federal do Delta do Parnaíba, que tem sob orientador o professor Dr. Fábio Solon Tágira. Então, falando de contexto, de questões epidemiológicas, nós vemos o Brasil aí ocupando o segundo lugar como país do mundo em novos casos de hanseníase, e o estado do Piauí sendo considerado um estado hiperendêmico. Então, esses números, eles exprimem determinantes estruturais que nenhum protocolo clínico está isoladamente vai resolver. Porque a hanseníase, antes de qualquer coisa, ela é um problema político. Então, quando eu falo em política, é porque eu me refiro ao estigma que as instituições reproduzem, de direitos que existem no papel, mas às vezes não chegam até as pessoas, de profissionais de saúde que eles não foram formados para reconhecer a doença e nem os direitos de quem a tem. Então, para investigar esse problema, eu adotei a autoetnografia como método central, que era compreendida também a partir de Ellis, Adams e Bochner, que eu utilizei como análise sistêmica das experiências que foram vivenciadas para poder compreender os contextos que fossem mais amplos. Já em relação aos dados, eles foram produzidos por meio de diários de campo reflexivos ao longo desses meus 12 anos, de 2012 até 2024, e foram organizados na forma de 8 narrativas temáticas. A análise ela foi conduzida pela hermenêutica filosófica de Paul Ricoeur e de Hans-Georg Gadamer, que ali viu o pensamento sobre saúde como um diálogo fundamental à crítica de uma fragmentação do cuidado. A dissertação ela também traz o conceito de violência simbólica de Bourdieu, que orientou a leitura dos mecanismos que naturalizam a exclusão das pessoas afetadas. E chegamos até ao objetivo geral, que foi compreender as práticas de saúde e os desafios jurídicos que envolvem o cuidado das pessoas atingidas pela hanseníase e assim articular saúde pública, direitos humanos e memória. Como hipótese central está aí o arcabouço jurídico e sanitário brasileiro, que sim vai reconhecer aí formalmente esses direitos, mas que aí não vai produzir sistematicamente, que produz barreiras que impedem essa efetivação desses direitos. E os achados, então, eles foram organizados em 4 eixos: o estigma institucional, a subnotificação estrutural, o diagnóstico tardio e a negação sistemática de direitos, que foi evidenciada por alguns ex-internos do Hospital Colônia de Carpina, que eles não conseguiram a pensão especial da Lei 11.520 de 2007, porque eles não conseguiram provar o isolamento que o próprio Estado impôs, ou seja, uma burocracia que reproduziu a violação original. E a conclusão central é que a hanseníase é primariamente um fenômeno jurídico-político e secundariamente um problema biomédico. Segundo Teixeira, 90,3% das pessoas afetadas por hanseníase, eles não têm ciência de nenhum direito. 83,9% nunca receberam qualquer informação dos profissionais de saúde sobre essa dimensão, né, sobre os direitos. Isso não é uma falha individual, isso é uma falha também de formação. E aí, como produto tecnológico decorrente desses achados, eu propus uma oficina formativa para profissionais da estratégia de saúde da família, a hanseníase, o cuidado e o direito, do diagnóstico à cidadania, articulando aí o estigma, os direitos fundamentais, a agenda de educação permanente também das equipes da atenção primária à saúde. E para encerrar, a ciência, quando ela se abre para o humano, ela se torna assim um gesto também de cuidado. E foi isso que eu tentei fazer até aqui, sustentada por meio de 40 referências e por mais de 12 anos de experiência, o que é muito difícil você encontrar só numa biblioteca sozinha para poder contar. E a hanseníase, ela antes de tudo também é sentir que a cura da doença nunca foi suficiente para curar a pessoa.